Senhor Jesus, em Mateus capítulo 5, verso 27 ao verso 32, dando continuidade ao Sermão do Monte, ele agora fala da quebra do sétimo mandamento. E neste caso, ele agora novamente corrigindo, a interpretação viciada, distorcida dos fariseus, dos escribas, dos saduceus. Ele vem fazer um alinhamento com o correto entendimento com o princípio e o espírito da lei, do decálogo, dos 10 mandamentos. A nossa meditação, ela se deterá em apenas os versos 27 e 28, porque do verso 29 e verso 30, ele aborda um segundo aspecto, e o verso 31 e 32, ele aborda um terceiro aspecto. Então, no verso 27 a 28, o Senhor Jesus ele fala da motivação, da intenção do coração. Verso 29, verso 30, ele fala a respeito de evitar, de como não cair na queda do pecado, da quebra do sétimo mandamento. E o verso 31 e 32, ele fala a respeito das consequências da quebra do sétimo mandamento. Então, em primeiro lugar, vamos falar da motivação. Então, onde que o Senhor Jesus, no verso 27, verso 28, ele diz assim: ouvistes que foi dito, não adulterarás? Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Observemos que o Senhor Jesus, como eu disse no verso 27, ele novamente cita o sétimo mandamento, mas ao citar o sétimo mandamento, na verdade, ele não está apenas citando o sétimo mandamento, ele está aqui fazendo uma correção do entendimento que os judeus tinham. O grande problema do farisaísmo é que eles haviam limitado a obediência a atos externos, a atos visíveis e verificáveis, e anulando então que a intencionalidade, a motivação, aquilo que é oculto e não verificável aos homens, não poderia ser julgado e não deveria ser considerado pecado. Então o indivíduo ele poderia olhar, cobiçar, ele poderia intentar, ele poderia mal intencionar, sexualmente inclusive com outra mulher ou mulheres, desde que ele não externalizasse o ato, ou desde que ele não consumasse o ato de adultério. O que o Senhor Jesus ele vem aqui nos trazendo é que ele contraria não o mandamento, mas a interpretação, conforme nós já vimos na interpretação do sexto mandamento, E aqui o Senhor Jesus ele diz no verso 28, eu, porém, vos digo. E novamente essa expressão, eu, porém, vos digo, lembrando, nos remete à ideia de que eu por mim mesmo, eu tendo autoridade em mim, declaro, afirmo, Então essa é a ideia dessa expressão, eu, porém, vos digo. E o que ele diz de si mesmo, sendo esta declaração uma rejeição das interpretações viciadas e distorcidas dos fariseus, dos escribas e dos saduceus. O Senhor Jesus ele diz, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura. Observe bem que o Senhor Jesus ele diz que é pecado tanto o ato externo, a consumação do ato, o processo de abordagem, como inclusive aquilo que inicia o adultério, que é a intenção impura. Então nós vemos que o Senhor Jesus ele diz, aquele que apenas olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. Nós devemos lembrar aqui que primeiro, lembrando de Jó, quando ele diz, fiz um pacto, fiz uma aliança com os meus olhos, de jamais olhar para a donzela no seu caminho. A palavra do Senhor, ela nos adverte, dizendo que a intenção do coração, aquilo que é pecado apenas do nosso conhecimento na nossa mente, é tão ofensivo a Deus, porque Deus conhece. Hoje nós temos uma situação em que a pornografia, ela tem se alastrado. A pornografia, ela tem alcançado nível imensurável. Porque a maioria das pessoas tem tablets, computadores, celulares. E a distância do toque da sua mão, do aparelho, ele pode então acessar o mundo. Ele tem acesso a sites ilimitados.
de pornografia. E aí nós devemos lembrar que mesmo que a pessoa não faça o adultério de forma consumada, mas a intenção impura no coração é em si adultério. Obviamente, você que é casado, se a sua esposa souber ou ver ou lhe fragar num ato de acesso à pornografia, ela se sentirá humilhada, ofendida e o seu pecado a ofenderá profundamente. Então, nós devemos lembrar que, embora há gradatividade de pecado, graus diferentes de pecado, e obviamente o ato consumado com outra pessoa, porque o adultério sempre envolve uma terceira pessoa, é algo muito mais grave, muito mais ofensivo, muito mais destrutivo, com consequência muito maior. Mas lembremos que a intenção impura é tão pecado quanto o ato consumado. É isso que o Senhor Jesus aqui nos traz. Em Mateus capítulo 15, verso 19 e 20, o Senhor Jesus ele nos adverte da seguinte forma: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Então nós sabemos que toda maldade, toda perversidade, todo pecado, ele originalmente, ele nasce no coração, ele nasce na má intenção, quer seja maus desejos, más intenções, quer sejam homicídios, quer sejam adultérios, quer seja prostituição, quer seja o furto ou o falso testemunho, ou seja, a acusação mentirosa contra alguém. Surge de uma amargurada, surge de uma insatisfeita, surge de um descontente, surge de um rebelde coração contra Deus. Então nós devemos primeiramente cuidar do nosso coração. E aí vem algumas advertências. Em primeiro lugar, tome cuidado com o que você vê, o que você acessa, o que você olha. Segundo, cuidado com carências. Carências, especialmente afetivas e sexuais, elas são perigosas. Nós devemos cuidar disso. Terceiro lugar, não considere inofensivo nenhum pecado. Não considere inofensivo o fato de você olhar pornografia no seu celular, olhar pornografia no seu computador. Não considere inofensivo você apenas olhar alguém passando na rua e desejá-la mentalmente, pensando, mas eu não vou nunca ao ato consumado. Nós não sabemos o que o nosso coração é capaz de fazer. Então nós não podemos namorar o pecado, nos aproximar do pecado, porque se nós nos aproximarmos do pecado sob a tentação de Satanás, o nosso coração pode ser perigosamente desenfreado para consumar os atos. É por isso que o Senhor Jesus diz: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Que Deus nos abençoe, que nós possamos ter o temor do Senhor e que nós possamos então discernir os motivos do nosso coração, discernir as nossas carências, discernir o pecado que nos circunvizinha, que se aproxima de nós, discernir toda a cilada de Satanás, mas acima de tudo discernir o quanto nós estamos nos afastando de Deus em coisas simples, pensando que nós nunca cometeremos coisas graves, horrendas, destrutivas, pensando que estes pecados são pecados simples e inofensivos. Não existe pecado inofensivo. Todo pecado, ele é destrutivo. Todo pecado, ele é consequente. Todo pecado, ele é venenoso e altamente prejudicial para a nossa vida espiritual, para os nossos relacionamentos e para que a glória de Deus flua através de nós. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus. Amém.